O ano era 1917. A Alemanha estava em festa e nem era por conta dos 7-1 que tinha enfiado no rabo da seleção brasileira. Depois de 3 anos de batalha no fronte ocidental, a Alemanha tinha conseguido algo inédito, que era avançar 15 quilômetros dentro do território francês. Somado a isso, a Revolução de Outubro na Rússia acabou colocando o socialismo dentro do país e a Rússia resolveu sair da guerra. Dessa forma, o fronte oriental não precisava mais ser uma preocupação para a Alemanha. Então, quando ela fosse batalhar, não precisaria dividir as suas tropas para batalhar de um lugar e no outro. Era agora só focar Era agora só focar no fronte ocidental. A vitória parecia apenas uma questão de tempo. Depois que tudo isso acontece, a Alemanha acaba cometendo um erro fatal que vai dar um checkmate na guerra antes mesmo dela terminar. Tinha um país que a Alemanha não estava conseguindo atacar tão bem, que era a Inglaterra. Por quê? Para atacar a Inglaterra, você tinha que passar pelo mar para chegar até lá e conseguir atacar seu território. O problema é que a Inglaterra tinha uma frota marítima poderosíssima que a Alemanha não conseguia vencer. Então, como não consegue atravessar o mar para chegar lá e detonar a Inglaterra, o que é que a Alemanha pensa? Vou arrombar eles daqui. Vou arrombar eles daqui fazendo o quê? Simples. Qualquer navio que chegar lá próximo para fazer comércio, exportação ou a miséria que pensar, eu vou lá e vou derrubar e vou destruir. Então tá todo mundo aí avisado. Quem chegar, viu? Quem chegar, eu vou lá e vou destruir. Então a Alemanha fez isso. Queria acabar com o comércio na Inglaterra e, se possível, matasse o pessoal de lá de fome. E aí, meu amigo, era o que os Estados Unidos estavam esperando para poder entrar na guerra. Sempre de olho lá, né, de olho biônico para poder chegar lá e detonar. Os Estados Unidos estavam atentos a isso. Por quê? Os americanos eles tinham fortes relações com a Inglaterra, né? Era um dos países que ele tinha mais comércio e tudo mais. Então, o que aconteceu? Os americanos eles foram lá e pararam de fazer comércio com a Inglaterra. Não, jamais. Continuaram fazendo comércio, continuaram mandando navios para lá. E o que é que você acha que aconteceu com esses navios? Foram abatidos. A Alemanha pegou cada um desses navios aí, americanos, e abateu todos eles. Então, dane-se, tá certo? Se você não ouviu o recado que eu dei, o problema é seu, veio para cá, morreu. Com isso, com todos esses navios abatidos, o que é que os Estados Unidos eles fazem? Eles acabam entrando na guerra. Mas aí você começa a pensar, poxa, os americanos não sabiam que se levasse navio para lá ia ser abatido? Eles iam lá sabendo que as pessoas iam morrer se fossem mandadas para lá? Sabia. E os Estados Unidos, mais uma vez, ele mostra o quê? Que ele é cruel, mas é estratégico. Então ele pode dar 2 passos para trás, pode matar um monte de gente que sabia que ia para lá para morrer, mas ele sabia que se entrasse nessa guerra, independente das mortes que iam ser causadas antes por causa dos navios, se ele entrasse na guerra, ele iria sair como uma potência mundial, que ainda não era, mas iria. Em abril de 1917, os Estados Unidos decretam guerra à Alemanha. Eita lascou, agora é guerra direto, vai ser guerra para se arrombar. Não foi bem assim não. Eles declararam guerra em 1917, mas só entraram em guerra um ano depois, em 1918. Americano não é otário. Ele não diz, eu vou guerrear com você, eu vou lutar com você agora. Vamos embora. Não. Tinha que recrutar, tinha que se preparar, então eles acabaram decretando guerra, mas entrando apenas na guerra um ano depois. Sua primeira batalha foi a Batalha de Cantigny, onde eles conseguiram tomar um vilarejo que estava nas mãos dos alemães e acabaram vencendo os alemães, tomando o vilarejo e entregando novamente para a França. A entrada dos americanos na Primeira Guerra Mundial foi um fato importante e crucial para que a guerra ela fosse vencida. Existia uma batalha que tinha na Primeira Guerra Mundial que chamava a Batalha de Marne, que foi uma guerra longa, dolorosa, onde muita gente morreu e até os americanos chegarem com seus 85 mil soldados, era muita gente para aquela época. A batalha não estava acabando. Depois que os americanos chegaram, a batalha acabou. Ele, junto com os aliados, acabaram vencendo a guerra e aí a Alemanha estava sozinha. A Alemanha até tentou resistir depois que tudo isso aconteceu, mas em 11 de novembro de 1918, a Alemanha jogou a toalha branca e se rendeu. Segundo Eric Hobsbawm, em seu livreto de bolso chamado A Era dos Extremos, ele acaba dizendo que essa era uma guerra para acabar com todas as outras guerras posteriores. Só que a gente sabe que isso não aconteceu. Do ponto de vista político, a Primeira Guerra Mundial ela acabou com
todas as monarquias absolutistas que existiam naquele período. Tchau para os Romanov na Rússia, adeus para os Habsburg lá na Áustria, até logo para o Hohenzollern na Alemanha e até mais ver para os sultões lá na Turquia. Na economia, as nações vencedoras e derrotadas saíram com uma dívida quase do tamanho da dívida do Brasil. Em termos de gente, foram mais ou menos 9 milhões de pessoas que morreram. Imagina o Canadá inteiro desaparecer em termos de população. Entre feridos, foram mais ou menos 40 milhões. E para vocês terem ideia, alguns países eles tiveram gerações inteiras destruídas e aniquiladas. Gerações essas que ainda poderiam produzir muito e muito mais, mas por conta de ganância, de inveja, a guerra foi criada e esses pais de famílias acabaram morrendo. Depois da guerra, o que acontece? Aos vencedores, o chá. Os países que se venceram foram lá, se juntaram num dia qualquer, lá em 1919, para tomar um chá no Palácio de Versalhes. Em 28 de junho daquele ano, surgiu o Tratado de Versalhes. Aí você pensa assim, pô, os caras se juntaram, né, viram que passaram por uma guerra, milhões de pessoas morreram, então eles iam organizar uma coisa para que a paz fosse selada. Longe de selar a paz, esse tratado era a sentença condenatória de apenas uma única nação, a Alemanha. Ela devia pagar uma conta bilionária de multa por conta da Primeira Guerra Mundial. Ela não poderia ter mais de 100 mil homens em suas tropas. Ela não poderia também ter força aérea nenhuma. Ela devia entregar todos os seus navios de guerra. Ela devia entregar várias partes de seus territórios que tinham sido conquistados ou não para outros países. Tinha que evacuar as tropas que estavam próximas do rio Reno, que fazia fronteira lá com a França. E para você ter uma ideia, tem alguns pesquisadores que dizem que até as linhas férreas que eram próximas desses outros países, como França e Bélgica, foram arrancadas para que esses trens não pudessem nem chegar perto do território francês ou belga. Mas não pense que foi um chá e um tratado que resolveu todas as questões, não. Tinha muita gente com olho grande que ainda queria ganhar muito na Primeira Guerra Mundial. Com isso, outros tratados eles foram implantados, como por exemplo, em 1919 ainda foram colocados outros tratados, outros 3. O Tratado de Trianon, o Tratado de Saint-Germain-l'Aile e o Tratado de Neuilly. No geral, o que é que esses tratados faziam? Pegavam territórios das nações que perderam e passavam para as nações que ganharam. Ou seja, Áustria, Hungria e Bulgária perderam seus territórios para alguns países, como por exemplo, Grécia, Romênia e Sérvia. Aí vocês vão ter uma ideia, poxa, Grécia ganhou território, Romênia ganhou território e a França não vai ganhar território, a Inglaterra não vai ganhar território? Vocês acham que França e Inglaterra estão preocupados com o território da Áustria ou da Bulgária? Em 1920, o Tratado de Sèvres foi colocado e aí, depois de implantado, eles acabaram com o Império Otomano. Depois de acabar com o Império Otomano, vários territórios da Turquia eles foram entregues para a França e Inglaterra. Petróleo, ouro negro. França e Inglaterra queriam isso. Eles não queriam território lá de Bulgária, dos países, não. Eles queriam território lá da Turquia, porque sabia que lá tinha petróleo e eles poderiam ganhar muito mais do que um pedaço de terra para levantar uma palafita. Você imagina o mundo depois de uma guerra. Tá uma merda. Pensa agora no mundo depois de uma guerra mundial. O mundo nunca foi tão complicado como depois da Primeira Guerra Mundial. Muitos países que estavam ali foram forçados a viver uma experiência democrática que eles nunca tinham vivido antes. E aí você imagina, isso vai dar em quê? Merda. Não durou muito tempo depois que essas democracias foram implantadas e aí algumas ditaduras foram criadas, como por exemplo em países como Itália, Portugal, Espanha, Grécia, Polônia, Iugoslávia e Turquia. A panela, tá vendo? E esquentar de novo. E aí quando a coisa já tava ficando complicada de novo, surge a vovó das Nações Unidas, Liga das Nações. É a Liga da Justiça, né? A Liga das Nações foi criada para que não houvessem mais conflitos entre esses países. Porém, ela foi criada para enxugar gelo. Hobsbawm ele afirma o seguinte: a situação era claramente instável, não só na Europa, mas também no Oriente Médio, e portanto não se esperava que a paz durasse. A situação de status quo não se restringia apenas aos estados derrotados, embora estes, notadamente a Alemanha, sentissem que tinham bastante motivos para ressentimentos. Eu estou de acordo com isso também, porque, por exemplo, eu era um país em crescimento, em 40 anos cresci 600%, depois queria progredir um pouco mais, vieram, me arrombaram, veio gente de fora do meu continente também que acabou me arrombando, depois mudaram um tratado que era só para me lascar e depois eu queria que esperavam o quê? Que eu fosse lá
e revidasse, né? Quem leva um tapa aqui e aceitou do outro lado é Jesus Cristo. Eu, se der um tapa do meu lado, eu dou na cara da pessoa. O rascunho para a Segunda Guerra Mundial já estava pronto. Era só terminar de pintar. Agora, antes que outra guerra comece, sai dessa tua trincheira, dá um like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, curte, se inscreva no canal porque é de graça e você não vai causar guerra nenhuma. E pensa numa coisa também. Antes de você ir lá e querer pegar aquilo que o outro tem ou tentar conquistar o que ele tem, veja e faça isso por meios legais, ou seja, trabalhe e conquiste. Não vai inventar de ter ganância e inveja, porque vocês sabem o que esses dois aqui eles causaram na Primeira Guerra Mundial. Então, antes de cagar, pense.